da Unicamp, que vai compartilhar a sua palestra com a professora Carmen. Então, antes de falar da engenharia tecidual, eu quero dizer o seguinte: os equipamentos de prototipagem rápida disponíveis, a gente tem um laboratório aqui na engenharia química, tem um laboratório no CTI com muitos equipamentos, tem também em São Carlos, né, no Rio Grande do Sul, mas assim, eu conheço mais os dois daqui de Campinas. Mas assim, os materiais comerciais que vêm junto no equipamento, eles não são biocompatíveis. Às vezes, a maioria deles não são biocompatíveis. Às vezes se for um polímero, por exemplo, tem um plastificante que você coloca para processar o polímero, que não, por exemplo, o polímero é biocompatível, mas o plastificante não é. Não tem essa preocupação de colocar no corpo humano. Então, a gente tem que... o objetivo é tentar colocar os biomateriais nos equipamentos. Por exemplo, então tem a FDM, que ela trabalha com termoplásticos enrolados na forma de fio. Para processar esse polímero, com certeza foi colocado muito plastificante, muitos aditivos que deixa esse material que não é biocompatível mais. Então, a gente sabe que tem FDM, tem um polímero PIC, poliéter éter-cetônico, é um polímero avançado, é biocompatível. Dá para fazer com ele um implante já para pôr na cabeça ou para pôr em uma outra parte que está faltando. Só que os equipamentos que nós temos aqui na engenharia no CTI não são próprios para o PIC, que ele tem um ponto de fusão mais elevado, 250 graus, a maioria dos polímeros é 100 e poucos graus. Então, teria que ser um equipamento para PIC. Um equipamento do mesmo tipo, especialmente preparado para colocar esse polímero. Então, é isso que eu tento analisar. Se eu posso usar aquele material que está no equipamento para fazer a prótese diretamente. Bom, então, só falar um pouquinho, a engenharia tecidual, é uma união entre medicina, biologia e engenharia para fazer substitutos biológicos. Então, e você sempre tem um escafo, que é um suporte temporário, que você coloca as células, vai ter um tempo de maturação, e daí você implanta na pessoa. Então, não existe uma palavra em português que represente bem o escafo, cada um fala arcabouço tridimensional, poroso, suporte poroso, mas a gente chama de scaffold mesmo até achar um nome em comum. Então, os mais usados são polímeros sintéticos reabsorvíveis, poliácido lático, exemplo, né, poliácido glicólico, polímeros naturais e cerâmicos. Próximo. Então você prepara, depois você prepara o scaffold, depois você adiciona fatores de crescimento, para ortopedia, para outro, para fazer um crescimento num bioreator, 37 graus, para ter uma certa maturação, daí você implanta de novo no local lesionado. Próximo. Aí a segunda etapa ficou fora do lugar. Bom, então você cultiva células lá naquele arcabouço poroso, que poderia ser células diferenciadas, condrócitos, osteócitos, etc. Ou células... E depois você volta para o paciente. Bom, o que nós fazemos lá no DEMA, a minha parte no Biofabs? A gente trabalha há cerca de 20 anos de desenvolvimento e caracterização de biomateriais para ortopedia e odontologia. A gente começou com ortopedia, porque tinha um médico, nosso parceiro, o Dr. William, que era um parceiro, né? Agora a gente já está vendo que tem outras possibilidades, outras áreas da medicina. Então, geralmente era osso e cartilagem que a gente trabalhava, né? Então, o objetivo aqui é utilizar esses biomateriais, fazendo prótese de forma direta, né? Eu posso fazer um molde na prototipagem e preencher com biomaterial. Ou usar os biomateriais para fazer próteses diretas. Outro objetivo é usar esses biomateriais em scaffolds. Próximo. Ó, o que eu vou falar aqui. Próximo. A gente tem trabalhado basicamente com biomateriais cerâmicos, síntese. Então, hidroxiapatita, beta-TCP, sementes de fosfato de cálcio. Tem também cerâmicos inéditos como alumina, zircônia, compósito, alumina, zircônia.
E alguns biomateriais poliméricos, hidrogéis, que é para cartilagem, essa em colaboração agora com a engenharia química, que foi uma aluna, a Vanessa foi minha aluna, né? E polímeros bioreabsorvíveis, que começou com a professora Eliana, que ela vai falar daqui a pouco. E compósitos com cerâmica e polímeros. Próximo. Então, para fazer o escáfodo, tem o método convencional, estou dando 2 exemplos só, da esponja polimérica em cerâmica. Você escolhe uma esponja com a granulometria, faixa granulométrica, para aquele tecido que você quer, de tecido ósseo de 100 a 400 micras, e você preenche com uma lama, você prepara uma barbotina, que se diz em cerâmica, da cerâmica a água e despeja nessa esponja. Põe para aquecer, daí a esponja tem uma certa temperatura, é um polímero, ele vai embora e fica a estrutura ao contrário com a cerâmica. E o outro processo, casting, você pega o polímero, dissolve num solvente, coloca sais, que são solúveis em água, que depois você coloca em água, você deixa uma porosidade residual. E prototipagem rápida seria o objetivo mais, porque você consegue desenhar o tipo de porosidade que você tem, a interconectividade, a faixa granulométrica para cada tipo de tecido. Esse é o objetivo final. Mas, próxima. Então, assim, dessa equipe que está aqui, né, tem a equipe de Campinas, porque eu não sei, no Rio Grande do Sul também foi feito e em São Carlos também, daí eles vão falar o deles. O que eu vi que foi um sucesso com confecção de escáfodo foi no equipamento SLS que tem no CTI. Eles fizeram escáfodos de polihidroxibutirato com sucesso, que eu vi até no congresso de polímeros. E o equipamento Faber CTI, que foi um sucesso na confecção de escáfodos de policaprolactona, está errado aqui, que o professor Rubens falou agora. É um equipamento pequeno, e você não precisa de grandes amostras para fazer um escáfodo que seja viável. No caso daquele SLS, ele é um equipamento que você tem você necessita de uma grande quantidade de material, e às vezes você tem pouco material, você tem um pouquinho, você não consegue preencher aquela 5 quilos, 10 quilos, não sei. Então, esse aqui foi interessante, que dá para fazer com poliácido lático, dá para fazer com outros equipamentos, com outros polímeros, porque ele é pequenininho. E o equipamento de sinterização seletiva a laser direta de metal, que dá para fazer com scaffolds com liga de titânio, que tem aqui na engenharia química. E o 3D Printer, que é um equipamento da Famous, que está aqui na engenharia química, também conseguimos fazer scaffolds de beta-TCP, que é uma cerâmica. Próximo. Então, eu vou dar 3 exemplos aí, depois para abrir a palavra para a Carmen. Então, aqui é um aluno que está fazendo doutorado agora. Ele preparou, no seu mestrado, ele sintetizou nanopartículas de beta-TCP ou de hidroxiapatita, de titânia. Ele conseguiu um método bem barato, usando todos produtos baratos, porque pelo método Sol-Gel, em vez de usar produtos caríssimos, ele usou açúcares para fazer o Sol-Gel. Próximo. Então ele fez o método da esponja de poliuretano com uma solução Sol-Gel e o nanopó dele. E daí ele colocou mais sacarose para além da esponja, ele colocou mais um material que foi diluído com água para fazer poros de tamanhos diferentes. Próximo. Então aqui, ó, ele fez com hidroxiapatita e com nano-hidroxiapatita e nano-beta-TCP. Olhando ele fez estudos com microscopia eletrônica, de difração de raio-x. Ele fez uns cálculos pela equação de Scher, ele descobriu que realmente era nanoparticulado. Então ele tem o material com a esponja, depois o material sem a esponja, os 3 materiais. E aqui está mostrando como ficou o aspecto do scaffold. Próximo.
um era de beta-TCP, outro de hidroxiapatita. Próximo. Então, essa técnica da esponja foi adequada para esses nanopós. E que mais? A hidroxiapatita teve uma boa estabilidade e o beta-TCP sintetizado a 1300, ele se convertesse em alfa-TCP. Próximo. Ele já está fazendo os ensaios in vitro e vai fazer em vivo. Bom, esse aqui é do André e da Maria Clara que estão ali, que é assim, colocação do beta-TCP na máquina de prototipar o 3D printer, que é uma máquina bem baratinha. Próximo. Então tem todas as etapas de fabricação, do processamento, desde a síntese, caracterização, prensagem, passar por spray dryer e colocar esse material no equipamento de 3D printer. Próximo. Então o segredo é colocar alguns aditivos para que a máquina pudesse, não é só pegar o pó e colocar na máquina, não dá certo. Você tem que colocar alguns aditivos e faz uma secagem rápida no spray dry para ficar grãos maiorzinhos, mas cada um já tem a quantidade de aditivos. É jogar com os aditivos para ter uma possibilidade de ficar adequado para dar certo, espirrando água e o aditivo já está na partícula. E acabou dando certo. Próximo. Primeiro foi feito manualmente, depois foi feito com spray dry e nós fizemos ossos, um ossinho, né, que a gente tinha. E isso daí tem que secar, porque é uma cerâmica, tem que secar e sinterizar. O que nós estamos fazendo agora? Bom, isso deu certo, uma máquina funcionou com esse pó. O que a gente está fazendo, que hidroxiapatita, beta-TCP é muito frágil. Então tem compostos de hidroxiapatita com titânio, um pouquinho de titânio, que fica mais resistente a verde para você pegar, manipular e colocar no forno. A gente está desenvolvendo isso para fazer. Daí você pode fazer o scaffold que você o desenho que você quiser. E com esses pós, né, variando esses pós, mas um pó mais resistente, que é um compósito, para você pode inocular as células. Próximo, daí está mostrando. Esse aqui é um scaffold na máquina de metal, de prototipar metal, que nós fizemos o revestimento com beta-TCP por PVD. Aqui, mais uma. Está mostrando que eu achava que isso aqui era gotinha, era o beta-TCP, não, mas assim, partículas do metal, daquele equipamento SLMD. Bom, então assim, isso daí deu certo e você pode passar para outras cerâmicas na mesma técnica. Próximo. Esse aí é um outro, assim, scaffolds de policaprolactona com whiskers de hidroxiapatita. Próximo. Então, assim, é uma matriz tridimensional feita, não é feita por prototipagem. Com hidroxiapatita, que o objetivo é o núcleo denso e a área externa porosa. Então, determinar a melhor proporção de cerâmica na matriz, tanto na densa como na porosa, e caracterizar. Então, as primas... Pode passar, é bem rápido. Tem todas as técnicas de fazer poroso, com quantidades diferentes de cerâmica, até chegar no produto final. Próximo. A caracterização, porque você usa uns solventes para o polímero e depois ele seca, só para a gente ver se realmente ficou resíduos de solvente que não é lá tão tóxico. Próximo. Whiskers de hidroxiapatitas feito a partir da hidrólise do beta-TCP, tamanho nanômetro, que é o material de reforço. Próximo. Aqui estão as amostras fotografadas, assim, densa no interior e porosa na periferia. Próximo. Aqui está mostrando uma totalmente densa, uma com gradiente de porosidade. Próximo. Bom, a topografia em microscopia de força atômica. Próximo. Alguns ensaios de biocompatibilidade com esse material. Vai passando. Também. Bom, e
os solventes saíram, solvente um pouco tóxico saíram, não estão prejudicando. Resistência mecânica, a gente escolheu uma proporção mais adequada. A interface entre o núcleo denso e o poroso não apresenta trincas, defeitos que vão sair. E é promissor para engenharia de tecido. Não sei para osso, né, provavelmente. E agora eu vou passar a palavra para a Carmen, que é outra